Boa noite a todos. Então vamos, com a ajuda de Deus, dos bons espíritos e também a colaboração de cada um de nós, continuar com os estudos da noite, esses estudos que poderão nos auxiliar na compreensão da vida no nosso dia a dia. Jesus, Senhor, amigo e mestre de toda a humanidade, estamos diante da sua presença, da presença de Deus, nosso Pai Criador, dos amigos espirituais e dos companheiros de caminhada, para aprender contigo, que é sábio, manso e humilde, para que nós possamos também agariar para o nosso espírito esses tributos imortais para a nossa iluminação e caminhada para Deus nosso Pai. Seja Tu a nossa inspiração, para que nós possamos aprender em nós os ensinamentos do Seu amor. É o desejo de todos nós, para agora e sempre. Que assim seja. Vimos no estudo anterior a respeito da programação, da vinda de Jesus na terra. E nós, como seus seguidores, descobrimos que cada um de nós também trazemos conosco esse projeto de vida, de estadia no corpo físico. Somos espíritos imortais, herdeiros do universo, mas coube, pela necessidade e pela vontade de Deus, neste momento, estar nesse espaço físico, onde a energia condensada, congelada, segundo a ciência, nos proporcionou esse corpo físico que serve como prisão, uma limitação para os nossos sentidos espirituais. Baseado na programação de Jesus, estamos aqui, cada um trazendo o seu currículo, aquilo que nós somos, que nós temos potencialidade para desenvolver aqui, trazendo também as nossas necessidades de compreender e entender quem somos, para que nós possamos caminhar e um dia compreender e ser igual ao Mestre, que lá, quando nós chegarmos, Ele estará muito além de nós, continuará além, porque a caminhada é infinita para o bem e para a sabedoria. E o que nós viemos fazer aqui? Porque nós não estamos usufruindo das sensações físicas que o mundo material nos proporciona, que o corpo físico nos beneficia? Porque justamente essas almas aqui encarnadas e outras tantas desencarnadas aqui presentes trocaram tudo isso, essas sensações, muitas maravilhosas, mesmo por alguns minutos, por esses momentos. O que nós viemos buscar? Senão agariar recursos para sermos de fato felizes, espíritos felizes. E seremos felizes quando nós tivermos consciência de nós mesmos, o que nós somos, o que viemos fazer aqui, para onde queremos ir e como queremos viver. Então, nesse momento que a gente colocar em nossas consciências esses aprendizados e vivê-los, nós estamos vivendo a vida eterna. Porque imortais todos nós somos. Mas a eternidade, a consciência de eternidade, de vida eterna, de felicidade eterna, só as teremos quando tivermos consciência disso. Porque senão a gente vai vivendo como no princípio da nossa evolução, como animais. O dia nasce, a gente faz todas as tarefas, anoitece, a gente faz algumas,
Dormimos, acordamos, reproduzimos, milhares, milhões, bilhões de anos assim. Mas o Cristo, vendo as nossas condições, e amoroso como Ele é, Ele desce na terra com toda essa programação de nos redimir, de nos ajudar, de abrir os nossos olhos, e deixa para nós a sua vida, como exemplificação. Não a vida material, no suplício do madeiro da cruz, mas a vida que Ele viveu. Baseado nisso, a gente vai hoje consolar-nos e encher-nos de esperança, compreendendo o que é a imortalidade. Diferentemente da doutrina materialista, nós já existíamos antes de estarmos nesses corpos e continuaremos a existir depois da falência dele. E há muitas maneiras para esse corpo falir. A natural é pelo desgaste do uso pelo tempo. Nós vimos que o Cristo teve uma programação. Ele veio, fez a sua tarefa, inclusive a última sua tarefa foi a demonstração da imortalidade da alma. O que é alma e o que é espírito? São palavras para definir a mesma coisa. Alma, Allan Kardec quis assim diferenciar para a gente melhor compreender, como professor didático por excelência que ele é. Ele diz que a alma é o espírito encarnado. Então, enquanto nós estivermos presos no corpo físico, nós vamos nos chamar de alma. A hora que nós libertarmos, através do fenômeno natural, que é para todos, porque as leis naturais nos alcançam a todos, diferentemente das leis humanas, né? Alcança a todos. Ao desprender então desse corpo físico, nós entramos no mundo primitivo, o mundo primeiro, onde nós fomos criados, com uma certa liberdade, de conformidade de cada um, cada individualidade, consciente de si mesmo ou não. Nós vamos adentrar nesse mundo e seremos livres. E aí a gente pergunta, né? Estamos nós encarnados, vivos ou mortos? Pelo conceito do materialismo, nós estamos mortos, porque nós não temos liberdade, estamos presos num corpo físico, uma limitação imensa da expressão de todos os nossos sentidos. Enquanto que, pela demonstração da pesquisa de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das explicações de toda a sua codificação, os espíritos, nossos irmãos humanos, vão e estão em qualquer parte, também de conformidade de cada individualidade. E o que nós estamos fazendo aqui? Então nós viemos buscar o entendimento do que nós somos, nos compreendendo, olhando para nós sem máscara, sem misticismo, sem aquele costume que a gente gosta de ficar massageando o nosso ego, achar que a gente é um coitado, vítima do sistema, da humanidade, de todos. Nós vamos ver que nós temos muitos defeitos e dificuldades. Mas também nós vamos ver algumas luzes ditas no fundo do túnel, luzes de entendimento, de vontade, de desejo de ser uma pessoa melhor. E foi essa a grande programação de Jesus para toda a humanidade. Ele veio no caos,
Imaginemos nós há 2000 anos atrás. Como era o nosso comportamento como humanidade? E se ele não vem e demonstra que a felicidade só é alcançada através da renúncia dos nossos anseios e ansiedades, em busca das sensações materialistas, como estaria o mundo? Será que nós existiríamos como humanidade ainda? Então o trabalho dele é gigantesco, e a gente às vezes fica meio desanimado, tem hora, e comenta: ah, não adiantou nada, né? Será que não adiantou? Adiantou. Olha quantos olhos, quantas almas estão agora nesse momento, aqui neste templo, em outros milhares e milhares, outras estudando através de um livro, dos eletrônicos. Nunca a humanidade voltou tanto para os céus, em busca do entendimento de si e do outro, porque na hora que a gente compreender o outro, a gente vai compreender. Na hora que a gente compreender-nos, nós vamos compreender o outro. Nós vamos ver os defeitos deles e falar: nossa Senhora, parece que eu estou olhando para mim, eu tenho esses mesmos defeitos, por isso que eu tenho dificuldade de relacionar-me. E quando nós perdemos um ente querido, convivemos às vezes aí, tem casais, por exemplo, que encontram na juventude, 60, 70, tem casos de muito mais. E a hora que um vai primeiro do que o outro, porque vai chegar esse momento para todos nós, de voltarmos para o mundo dos espíritos, para o nosso mundo original, nós desenvolvemos um sentimento que é contrário à gratidão. Em vez da gente agradecer a Deus, a gente lamenta, chora, faz birra, porque o outro foi primeiro do que nós. Não queríamos ficar sem a convivência, talvez dolorosa, que o outro estava passando, doenças terríveis, e aí nós não aceitamos, desenvolvemos uma rebeldia que vai atrasar a nossa ascensão, e talvez atrasar em muito o nosso reencontro com essa alma querida, porque nós vamos sintonizar numa outra faixa vibratória, da revolta, da falta de gratidão, pelo tempo, pela companhia, por tudo que vivemos juntos, uns com os outros, e vamos estar separados, porque nós estamos ligados pela faixa vibratória. Nós acabamos de ver, né, o estudo a respeito de Jesus, e nós podemos lembrar que quando foram avisar que os seus irmãos e sua mãe estavam lá fora, qual foi a resposta deles? Não, meus irmãos, minhas irmãs, mandem eles entrar, eles têm privilégio. Ele disse: não, os meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Então ali ele estava afirmando que nós somos reunidos por afinidade. Então nós vamos estar com o nosso ente querido, que foi separado biologicamente, momentaneamente de nós, se nós vibrar numa outra faixa. Se é uma pessoa que lutou, que demonstrou todo o carisma, então nós temos muito que agradecer a Deus por essa companhia, pela exemplificação, e honrar essa existência, vivendo bem e com alegria, mesmo doendo, porque até o sofrimento é uma escolha nossa. A dor, ela é comum a todo ser humano, a dor da separação, uma dor física, uma dor moral, mas sofrer é estacionar na dor, e o instinto, que é uma lei natural a todos os seres vivos, quando nós sentimos uma dor, qual que o instinto faz? Nos chama para movimentar, para fugir dessa dor. Então, é Deus agindo em nossas vidas. Tudo que é natural é Deus. Tudo que é da natureza das coisas é Deus agindo em nossas vidas.
e a morte do corpo físico é lei. Não adianta a gente ficar revoltado, achar que não deve, criar empecilhos, sofrer, ficar sofrendo ali, só vai nos apartar do coração querido e talvez perturbá-lo. Porque qual mãe que ama seu filho quer ver seu filho doente, indisposto, revoltado, sem esperança? Isso eu estou dizendo mãe para dizer do amor, né? Porque todo mundo que ama quer ver o seu bem-amado feliz, disposto, com garra, com determinação. Então, se alguém que está nos ouvindo nesse momento está amargando a separação do seu ente querido, tenha fé, tenha confiança, lute, seja feliz para honrar esse coração amado. E o tempo da nossa encarnação é muito curto em relação à eternidade. Então é um piscar de olhos, é um relâmpago, diz-nos os Espíritos. Então logo, se a gente viver bem em comunhão com Deus, cheio de esperança, nós vamos estar reunidos com esse ente querido. E trazendo para elucidação desse tema, nós vamos ver no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a respeito da vida do espírito à vida espiritual. O tema é a alma após a morte. Nós falamos que a alma é o espírito encarnado, né? Então, o que será de nós, almas, espíritos encarnados depois da morte? Questão 149 do Livro dos Espíritos. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, regressa ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então, esse tempo que nós passamos aqui de um dia a 100, a 100 e poucos anos, que já está acontecendo muitos, né? Muitos espíritos encarnados com mais de 100 anos, lúcidos. É um tempo muito curto para nós que somos imortais. 150, a questão 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? Seria o nada, né? Se a gente morresse e perdesse a nossa individualidade, seríamos o nada, cairíamos na teoria da doutrina materialista. Aí ele abre um parênteses para duas questões, para duas letras dessa questão, a letra A e a letra B. A letra A: como a alma comprova sua individualidade se não mais tem o seu corpo material? Então, quando eu sair do corpo físico, como que as pessoas, ou eu mesmo, vou me reconhecer se eu não tenho mais o corpo material? Se ele ficou aqui para decompor, voltar para a natureza do nosso orbe, da Terra. Continua a possuir um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera de seu planeta, e que exibe a aparência de sua última encarnação, que Allan Kardec chama de perispírito. É um corpo material do mundo espiritual, né? Onde ele pode ser visto, apalpado, tem condições mediúnicas de almas encarnadas. E quantos de nós, através de sonhos, desdobramento, nós abraçamos aquele ente querido que já se foi, nós o reconhecemos. Então isso ele está dizendo que é conforme o orbe. Então se tiver algum encarnado aqui que não advém da evolução aqui da Terra, e que ele está em missão na Terra como o próprio Cristo esteve, a hora que ele sair do corpo, ele vai adquirir a sua aparência e esse perispírito que nós teremos sempre, ou teremos, mesmo que ele não tenha mais as condições da matéria que nós a conhecemos, ele continuará a possuir esse perispírito mais sutil, né? Porque
o espírito ele age através desse corpo semimaterial ou material, que no caso nós estamos agora. E ele será sempre de acordo com os recursos naturais de cada orbe. Então nós vamos continuar com essa aparência porque nós estamos aqui. B. A alma nada leva consigo deste mundo. Então o que nós levamos desse mundo? Nós levamos alguma coisa? Os espíritos, nada, exceto a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego de que tenha feito da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, por isso que há aquela expressão, nada se leva depois da morte, né? Nós não levamos nada daqui. Então, se não, os Espíritos dizem, se não, essa lembrança. E é um dos martírios, quando nós adentramos no mundo espiritual, que nós relembramos a nossa programação e damos uma revisada no que nós fizemos ou o que nós não fizemos, que deveríamos ter feito, vamos lamentar. É a hora do amargor pelo tempo perdido. A maioria das comunicações espíritas, principalmente nos treinamentos mediúnicos, nos estudos, são espíritos lamentando por ter passado pela terra como os nossos irmãos animais inferiores, fazendo somente as tarefas biológicas, não buscando, não olhando para o alto. Mas graças a Deus nós estamos aqui porque nós estamos buscando algo a mais. 151. Que pensar da opinião de que após a morte a alma regressa ao todo universal? É do panteísmo, né? Essa teoria é o panteísmo, que prega que após a morte, assim como uma gota d'água, aquela gota individual, ela caindo no mar, ela se mistura, perde a sua individualidade, perde toda a sua razão, volta para o tudo, que é muito parecido com nada também, né? Os espíritos dizem, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Eles respondem com uma pergunta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás em uma assembleia, és parte integrante dela, mas sempre conservas a tua individualidade. Então, como grupo, nós fazemos parte de um todo, como o peixe no mar. O peixe, você solta ele lá no mar, por mais imenso que seja o mar, ele é aquele peixe, aquele indivíduo. E os Espíritos estão dizendo que nós reunimos, nós entramos no mundo espiritual como uma gota, mas não a perdemos a individualização. Eu vou saber que eu sou eu, talvez eu me lembre como Leovaldo, ou talvez da personalidade mais importante que eu vou escolher, se eu tiver essa condição, mas geralmente a gente lembra dessa última encarnação, adquire a forma, as aparências dessa última encarnação, só quando a gente vai para os extremos, que geralmente a gente adota outras aparências, tanto para o bem, para a luz, como para as trevas. Por isso é comum médiuns ver espírito que desencarnou em condições tenebrosas, de aparências horríveis. E também é muito comum encontrar com espírito que precisa materializar de tanta luz e beleza para ser reconhecido. Então, esses dois extremos, ele é automático, tudo conforme o desenvolvimento desse espírito, da consciência. Então, não tem nada mais consolador do que saber que estamos no caminho certo, buscando a compreensão de nós mesmos, buscando desenvolver todo o bem que nós podemos ser e esperançar sempre num futuro melhor.
para mim, para todos e principalmente para aquele que Deus chamou para o mundo dos espíritos, antecedendo a minha volta. É um grande consolo saber que o amor da minha vida vive. O amor da minha vida pode ser o companheiro afetivo, o filho amado, o amigo, companheiro, que nós tanto lamentamos a partida, mesmo naquelas condições de muita dor. A pessoa está, às vezes, totalmente imobilizada numa cama, dores acerbas, e aí quando vai a gente chora, revolta. Tudo isso é falta de compreensão do que nós somos, de saber e ter a certeza de que somos seres imortais, continuaremos a existir conforme nós somos. A morte do corpo físico não nos transforma nem em anjo e nem em demônio, mas sim continuaremos a ser a individualidade que nós somos. Isso, em todas as comunicações, o Espiritismo é rico na sua literatura de exemplificação disso. O próprio Cristo, quando ele ressuscita, quando ele volta do mundo dos mortos, aparece aquelas pessoas que tinham condições de o vê-lo, ele demonstra isso. Ele é o mesmo, tem o mesmo carinho, o mesmo magnetismo, o mesmo amor por todos, e continua o seu trabalho. Isso é muito importante. Nós não vamos ficar dormindo na ociosidade, esperando, sei lá, um dia para despertar. A hora de despertar é agora, sempre vai ser agora, nesse momento. Despertar sobre isso, sobre aquilo, sempre é agora. Nunca é daqui um tempo que nós não sabemos nem se ele vai existir. E para ilustrar a respeito da imortalidade da alma, como prova que somos imortais e que estamos sempre ativos, comunicando e interagindo uns com os outros, entre aspas, mortos e vivos, na lição 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, através da faculdade ímpar de Francisco Cândido Xavier, ele materializa o seu pensamento e a defesa da imortalidade e da individualidade do ser. Na lição 67, ele capta uma fala de Lucas, que é um relato de um acontecimento muito importante, que está no capítulo 9, versículo 30. Ele pega só esse versículozinho. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Então é aquele dia que Jesus chama 3 dos seus discípulos e vai para um monte, e lá aparece, Moisés e Elias, e conversam com Jesus, e um pouco à distância esses 3 discípulos vê, e ele pede segredo até que ele vá. Depois é que eles podiam dar essa notícia. Então certamente Jesus escolheu aquelas 3 pessoas que tinham condições, como médiuns, de fornecer a energia para facilitar, se é que Jesus precisava disso, mas ele estava demonstrando, professor, ele sabe a lição, ele sabe como faz, mas ele começa lá do princípio, para ensinar o aluno. Então Jesus, como professor de nossas almas, ele não dispensa esses recursos, ele leva esses companheiros para demonstrar que não é todos os médiuns que têm a capacidade de materialização, de fazer com que o espírito materialize e todos o vejam. Então ele escolheu, não é porque ele gostava mais desse ou daquele, não, ele escolheu aqueles que tinham aquela condição. Então por isso que quando nós somos chamados para uma tarefa, pela espiritualidade, alegra, porque você tem condições de fazê-la, de desenvolvê-la, porque Deus acredita e vê em você a potencialidade. Se você foi escolhido para ser pai, para ser mãe, seja um pai, uma mãe doadora de amor, mas também de muita sabedoria para os filhos, exemplificando
uma vida cheia de esperança. Emmanuel vai dizer a respeito. E o título dessa lição é Os Vivos do Além. Então veja só, se o seu ente querido, se o seu amor partiu antes de você e está doendo muito nesse momento, porque morreu, parece que quer ficar em nós, que acabou tudo, o benfeitor está dizendo, os vivos do além. Está vivo, não deixa morrer em você por conta da sua revolta, da sua inconformação. Esse amor. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Então, o Espiritismo é combatido em várias frontes. De que a encarnação não existe, nós estamos aí. Se acredita ou não, é uma lei para todos. E as leis divinas é para todos. Nós tendo consciência ou não, ela é. De que não há possibilidade entre a comunicação entre desencarnados e encarnados. Que nós, assim, espíritas, denominamos almas e espíritos livres. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Então ali, Jesus estava conversando com aquelas duas entidades. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então, as religiões, e é de propósito, né, que só no tempo certo, com o amadurecimento da consciência humana, essa ideia, esse espírito, o Consolador chegaria até nós. Até então, ficaríamos presos por conta da nossa condição animalesca ainda, muito brutalmente. Certamente, a espiritualidade permitiu que esse tempo existisse para que nos segurasse um pouco. Hoje, né, a gente não faz mais. A gente ainda até tem vontade ainda de fazer alguns maus, mas a gente não faz mal já por consciência, porque sabe que se eu fizer o mal para o outro, é para mim primeiro que eu estou fazendo, e depois ainda eu vou ficar com dívida, vou carregar mais uma obrigação para resgatar. Antes não, nós não fazíamos o mal talvez com medo de Satanás, como o benfeitor coloca aqui, do castigo, da perseguição. Então Jesus confabulava, conversava com essas entidades, né? Muitas vezes ordenando com severo autoridade moral, não com palavras, mas com autoridade moral, para que elas retirassem, conforme o comportamento do libertado, nunca mais voltava, mas ele sempre recomendava: vai e faz diferente do que você tem feito, para que mal maior não vos aconteça. Então dependia e continua dependendo de nós a nossa libertação. O mundo espiritual está postos e dispostos a nos ajudar sempre. Cabe a nós esse esforço de sair dessa faixa vibratória inferior e permanecer fora dela, para que nós possamos ser mais acessível à felicidade. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador.
Então, esse acontecimento no Tabor, de Elias, Moisés e Jesus, não eram entidades diabólicas, não era manifestação de Satanás. Eram duas entidades luminosas, missionárias e cooperadoras em conversação íntima com o Salvador, que não foi registrado o que eles falaram, o que eles confabularam naquele instante. Mas nós sabemos, pela personalidade deles e exemplificação de vida, foi coisas boas para todos nós, projetos de redenção de todos nós humanos. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Foram devidamente identificados, né? Ali. Não foram, passaram como despercebidos, desconhecidos. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, o Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua vida nova, de sua nova vida. Então aqui nesse tema nos enche de esperança, que quando nós sairmos do corpo físico, são as pessoas que nós amamos e que nos amamos, que virão nos receber, que virão nos auxiliar nesse primeiro momento. Assim também é quando nós chegamos no corpo físico, aquele período de gestação, né, que a mãe e o pai estão ali aguardando. Outros, através da adoção, aquele período de namoro, de procura da legalização, aquela coisa toda, enche as almas de esperança, de felicidade. Já fica imaginando o rostinho, como vai ser, como que não vai ser, se vai ser danado ou não, né, como João. E aí esse espírito chega nos braços dos pais, acolhidos com esse amor, com o compromisso de estar junto. Assim também a nossa volta para o nosso mundo original, reconhecendo-nos uns aos outros e abraçando e matando a saudade do amor que foi separado momentaneamente. E nós temos o recurso do desdobramento dos sonhos, do sono. Por isso a importância das nossas orações na hora de dormirmos, buscar serenar os nossos corações, nos entregar inteiramente nas mãos de Deus e deixar que a vontade dele faça. Por isso que os dias que antecedem a separação do ente querido, nos primeiros dias é mais doloroso, porque esse querido espírito está como uma criança que não sabe situar-se ainda no mundo. E muitos de nós chegamos no mundo espiritual sem saber o que a gente é, da onde que nós viemos, por um período mais ou menos longo de conformidade da evolução de cada um, né, do aprendizado, da consciência, da percepção, da condição moral, dos recursos que cada um possui individualmente. E assim que nós temos condições, o amor de Deus permite os nossos encontros através dos sonhos. E esses encontros vão amenizando, porque o nosso espírito volta consciente de que o amor vive. Então é com essa palavra, o amor vive, é que nós vamos encerrar essa reflexão da noite, agradecendo a Deus e a Jesus pelo auxílio, pela ajuda e pela oportunidade de estarmos todos nós aqui nesta noite, lembrando com carinho e gratidão dos companheiros que nos antecedem no mundo espiritual, desejando-os felicidade e esperando o momento certo que Deus irá nos chamar para esse encontro mais demorado uns com os outros. Que o Senhor seja a nossa paz, a nossa alegria, é a nossa esperança, é o desejo de todos nós, para agora e sempre. Que assim seja.